Zero? Não cheguei a essa pergunta ainda, estou a fazer umas outras. Ok. Pronto, vimos então os integrais simples, quase imediatos, portanto que eram estes, assim. Vimos também, portanto, isto era funções algébricas, portanto, isto que apresentei agora, portanto, eram de, portanto, funções polinomiais, funções transcendentes como a que dava o logaritmo e depois a terceira e o cosseno. Depois, por último, então, terminámos então com o integral de um polinómio, portanto, desta natureza, em que era, portanto, uma função racional, assim, desta forma. Para determinar uma função no polinómio, a melhor forma é sempre o Taylor's method, não é? Desculpa, não ouvi. Para determinar uma função, uma polinomial, o melhor método costuma sempre ser o Taylor's method, certo? Qual método? O Taylor. O Taylor? Sim. Mas para fazer o quê? Para encontrar o polinómio. Para encontrar o polinómio. Não, aquilo da fórmula de. A fórmula de Taylor era utilizada para fazer uma aproximação de funções. Sim, mas nós depois também não temos a Taylor polinómio. Nós vimos o uso da fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor é. Nós temos uma função, usualmente transcendente. Portanto, a logarítmica, a exponencial, a cosseno. Pronto. E depois, o que fazemos é dizer então. Olha, o exemplo que nós estamos a ter, um exemplo que nós já completamos é fx igual a x arctan of x. Pronto. E depois, nós podemos, através da fórmula Taylor, dizer que o arco tangente x, portanto, é igual a uma expressão polinomial. Mais o resto. É uma aproximação. Sim, aí não chega a ser uma aproximação. Portanto, aí quando é fórmula, portanto, é igual. Portanto, lá está, é o polinômio e depois mais o resto. Ok. Vamos continuar. Eu proponho então fazermos então exercícios então, daquilo que nós fizemos. Vou mencionar aqui alguns. Ok. Se puder mandar esse documento depois. Sim, com certeza. Vocês ajudaram bastante. Ok, ótimo. Portanto, nós vimos então estes teoremas. Portanto, isto foi um documento que eu fiz há uns anos, que diz aqui, primitivos elementares. Portanto, isto é o integral de uma função constante, que vai dar esta expressão. Lembrando que esta expressão então, é a expressão geral do integral. É geral por causa do C. Portanto, se nós derivarmos o kx só, vai dar x. Mas, portanto, um integral então de k1 ou uma primitiva de k, portanto será kx. Mas também poderá ser kx mais 1. E por isso é que colocamos aquele C. Pronto, e não podemos esquecer do C, porque o C, portanto, como eu acabei de dizer, portanto, é aquilo que nos dá a expressão geral. E, portanto, se nós derivarmos desta parte, obtemos aquela. Portanto, podemos sempre verificar se o integral está bem calculado ou não. Depois aqui é o integral então do monómio, que fica assim. Portanto, isso é muito semelhante a uma equação de uma linha acima, que é tipo o dx igual a x mais c. É tipo... Não, deixa estar. É semelhante a estrutura deste. Isto é o integral, portanto, de x ao quadrado, x ao cubo, por aí adiante. Então depois é só somar o expoente com uma unidade e depois dividido pelo próprio expoente, que resultou. Ok. Depois aqui é o integral então de e de x, este é o mais simples, e depois então este PDF. E estávamos então a falar, estás a ver o ecrã, certo? Sim. Pronto. E depois então temos então o integral de 1 sobre x, que é o LN do módulo de x. Este módulo nós colocamos, bom, porque repara que se derivarmos o LN do módulo de x, temos que colocar
o fica assim. Vou escrever aqui. Portanto, isto é ln do módulo. Portanto, o ln módulo de x, portanto, é igual ao ln de o argumento. O que fica dentro do módulo, digamos assim, é aquilo que nós digamos por argumento. Então fica x, fica o ln do argumento se o argumento for maior que 0. E fica menos o argumento se o argumento for menor que 0. Repara que se derivares quer o ln de x, quer o ln de menos x, portanto vai dar 1 sobre x. Ok? Ok. E então, vamos ver então. Depois vimos então propriedades. Portanto, o integral da soma é a soma dos integrais. O integral de uma constante multiplicada por uma função f, portanto, essa constante vem cá para fora. Portanto, isto é uma constante que nós designamos por constante multiplicativa. Portanto, isto vimos no último dia. Por exemplo, se aqui for integral de 2 sobre x, o 2 vem cá para fora. Que é para ficarmos, portanto, com esta expressão. Portanto, nós queremos depois chegar com a fórmula. Por exemplo, isto aqui depois coloquei aqui, exercícios elementares resolvidos. Por exemplo, aqui temos um integral de um polinómio. Portanto, isto é um polinómio de grau 3. Portanto, para integrarmos eles, para integrarmos esta expressão, não podemos, portanto, fazer o integral, dizer que o integral do produto é o produto dos integrais. Nesse caso, ficaria o quê? Ficaria 3x sobre 3 mais x ao poder de 2 a dividir por 2 mais 1x mais x, é isso? E depois temos o c, certo? Então e depois? Depois com o x menos 1 ficava x ao poder de 2 a dividir por 2 menos x. A parte que eu ainda não percebi bem é o c. Como é que nós definimos o c no final? O C é só depois no final de escrever o C. Ok, então fiz todo o espaço ou falta alguma coisa? Sim, mas de qualquer das maneiras, portanto, era o que eu estava a dizer. Portanto, o integral agora nós temos aqui um produto, não é? Portanto, que é esta expressão multiplicada por esta. Portanto, o integral da multiplicação não é a multiplicação dos integrais. Portanto, nós só podemos resolver todos estes exercícios que estão aqui com base no que está aqui. E, portanto, isto é só reconhecer então, que temos um produto de polinómios. O que temos que fazer é multiplicar cada um deles primeiro. Pronto, e fazendo a multiplicação, depois dá isto. Algo simples. Agora sim, então temos o integral de uma diferença, será a diferença dos integrais. Pronto, está aqui tudo feito. E agora, repara, aplicamos então a fórmula, portanto, para este. Portanto, fica x elevado a 3 mais 1 a dividir por 3 mais 1. Que está aqui. E aqui é o integral da constante. O integral da constante que está ali em cima, portanto, fica constante vezes x. E então fica constante vezes x. Portanto, fica menos x, fica menos 1 vezes x. E depois no final, portanto, nós não vamos colocar aqui, não é preciso colocar aqui, portanto, x à quarta a dividir por 4 mais c. E depois mais menos x mais outro c. Portanto, calcula-se então os integrais dos dois sem o c. E depois no final coloca-se o c. Eu acho que isso se calhar é algo mais fácil de se perceber no quadro branco com todos os espaços. Está a ser um bocado confuso Sim, porque isto depois é uma questão depois de prática. Portanto, se tiveres assim, x ao quadrado mais x mais 1 x menos 1, portanto nós temos que fazer este produto forçosamente, porque isto é um integral de um polinómio. Pronto, e portanto fazendo os cálculos, então fica então o integral de x ao cubo menos 1. Pronto, e depois o que eu estava a dizer então fica o integral então do primeiro menos o integral do segundo. Mas também podes
Isto aqui, portanto, é relativamente simples. Portanto, fica o integral então do primeiro, que é x, portanto, 3 mais 1 sobre 3 mais 1. E depois fica menos a constante vezes o x. E depois no final então acrescentamos uma constante. Vamos pôr k. Pronto, isto está feito. Depois é só dizer k pertence a r. Simplificas e depois pronto. Isto está feito. O que eu estava a dizer, portanto, há pouco, é que, se fizeres o integral do primeiro, se puseres assim, x ao cubo, dx, e depois menos o integral de 1 dx, portanto, não é preciso estar a colocar o integral do primeiro, portanto, que já vimos que dá isto, não é preciso estar a colocar aqui mais um c. Podes colocar, mas fica depois redundante, como vamos ver agora. Então depois fica aqui x, portanto o segundo fica x, e depois mais outro c. Estes c's são diferentes. Pronto, então pomos aqui c'. Pronto, e agora, ao juntares eles dois, fica então x à quarta, ao juntares as duas expressões, fica assim. E depois fica mais c, fica c menos c'. Ora, c menos c' também é uma constante. Então substituímos isto por k. Sim? Sim. Pronto, é só isso. Portanto, normalmente, omite-se, aqui os c's e, portanto, fica este, menos este, e depois mais c, ou mais k. Usualmente, as constantes que nós costumamos colocar, ou é c ou é k. O k e o c de constant. Pronto, depois no outro exercício, portanto, diz assim, portanto, temos o integral de 2x sobre raiz de x. Portanto, nós olhamos para a expressão e, portanto, não vemos nada que derivando vá dar esta expressão. Então o que fazemos é racionalizamos o denominador. E, portanto, ao fazermos isso, ok? E, portanto, isto é matérias lá do passado. O 2 é uma constante multiplicativa. Portanto, o 2 vamos tratar já dele. Vamos pôr lá fora. Portanto, fica assim 2. E, portanto, ficamos x sobre raiz de x. Ora, x sobre raiz de x é raiz de x. Porquê? Porque se multiplicarmos a fração por raiz de x, fica x, raiz de x, depois fica raiz de x vezes raiz de x. Portanto, isto é o integral em ordem x. Pronto. E depois fica x, portanto, raiz de x, sobre raiz de x ao quadrado, que é x. E, portanto, este 2 corta com aquele, e, portanto, fica 2 x raiz de x sobre x. Não há vocês alguma dúvida? Não. Pronto, e depois ficamos então com duas vezes o integral da raiz de x. E então, como é que fazemos isto? A raiz de x é 1 ao poder de 2, não é? 1 sobre 2. Exato. E depois? Adicionamos 1. Exato. Pronto, e depois está feito. Pronto, portanto é isso. E, portanto, ao adicionar 1, portanto, depois fica, portanto, como está... portanto, fica como está aqui, né? Exato. Depois só ter cuidado com as frações. Portanto, fica assim. 3 meios sobre 3 meios. Depois simplificamos. Ok? E depois podes deixar de simplificar. Não é preciso colocar raízes. Eu coloco raízes, mas não é necessário. Repara, depois aqui vou fazer um caso aqui um pouco mais complexo, que diz assim, o integral de x é, o E é uma constante.
e depois mais 1 sobre x mais 1, depois ao quadrado. Portanto, o que nós temos aqui, portanto, o quadrado de um polinómio, mais outro polinómio e depois mais uma função racional. Portanto, o ideal aqui é desenvolver este quadrado. Pronto, e portanto podemos desenvolver assim. Portanto, ficar assim. E portanto, fazendo as contas, dá isto. E depois então, temos o integral da soma, que é a soma dos integrais. E depois repara, este é, como eu disse há pouco, é uma constante multiplicativa, vai lá para fora e fica aqui. Depois temos 2xe, o 2e vai lá para fora. E depois temos 2 sobre x, o 2 vai para fora. Pronto, e ficamos com esta expressão. Depois repara que temos 2 sobre x, que vai dar, portanto, 1 sobre x. dx. Podemos colocar, como vimos na última explicação, o dx no numerador. Pronto. E nós sabemos então que o integral de 1 sobre x vai dar o logaritmo do módulo de x. Agora, 1 sobre x ao quadrado já não é assim tão fácil. Então colocamos assim nesta forma. X elevado a menos 2. E pronto, e depois é só aplicar então as fórmulas que tínhamos lá em cima. Não há seja alguma dúvida? Não, podemos continuar. Pronto, depois apresento aqui um conjunto de primitivas que podes fazer. Portanto, aqui é o integral, então, e depois tem soluções. São relativamente simples. Todas. A dificuldade vai aumentando. Isto é tudo muito básico. Portanto, isto é o integral então de um polinómio. Isto é o integral também do polinómio. Aqui também. Aqui também. Vai atender formas de apresentação diferentes. Depois aqui temos o integral então do quadrado de um polinómio. Depois aqui no 7, depois também a mesma coisa. O 8 é um pouco diferente, não é? O 8 é só perceber. Vê lá se tens alguma noção de como se faz este 8. Primeiro arranjávamos o 2, o que está a raiz 2 para 2 sobre meio. Sim, 2 elevado ao meio, sim. Sim. Eu só não estou a ter umas dúvidas em relação ao que fazer com o y lá em baixo. Precisava de ver as regras em cima outra vez. Sim. As regras são estas. Só vou colocar aqui. Portanto, aqui, já mostro. Portanto, isto é, eu vou colocar aqui, portanto, isto é 2 mais assim, e depois é y, portanto, dy. Bom, repare aqui, a regra que nós vamos utilizar é só esta. Nós temos esta, portanto, que fica Ln do módulo de x, mais o c, e depois, se tivermos uma constante, assim, a constante vem cá para fora. E, portanto, depois aqui vai ficar uma constante. Só um segundo. Portanto, aqui, portanto, onde está o logaritmo, fica, portanto, Ln do módulo de x. Porque o K é tal constante multiplicativa. E, portanto, aplicando então essas duas propriedades, é só reconhecer então que aquilo que estavas a dizer de raiz de 2 ser igual a 2 elevado ao meio, isto não é necessário, porque o 2 é uma constante. Se não fosse uma constante, portanto, neste caso, se fosse y, aí sim já faria sentido. Portanto, aqui é só reconhecer que 2 mais raiz de 2 é uma constante. E, portanto, vem cá para fora. Portanto, isto é muito simples, ok? Isto depois é uma questão de hábito. Claro que no princípio não é assim tão simples. Vocês há uma dúvida e, portanto, fica então 2 mais a raiz de 2 multiplicado então por o Ln do módulo de y. E agora repara, podes colocar depois assim,
assim C, ok? E depois isto é o mesmo que ter assim, podes apresentar assim, e depois repara que se fizeres as contas, há quem não apresenta assim, portanto vamos apresentar então de outra forma. Portanto vamos colocar ln, portanto módulo de y, e depois repara que fica este vezes, fica o ln de y vezes esta parte, e depois o c vezes então este, vezes este termo, e portanto o c vezes este termo dá outra constante, então colocamos mais c', e portanto obviamente depois podemos acrescentar aqui que c', mas não é necessário. Portanto, dizer assim que c' é igual a 2 mais a raiz de 2 vezes o c. E o c era a nossa constante. Ou então, simplesmente, dizeres de imediato que c' pertence a R. Mas aqui é preciso dizer que o c pertence a R. Ok? Julgo que não tens dúvidas, não é? Pronto, e depois é ver, depois vamos ter dificuldade, isso não tem nada que saber. Por exemplo, aqui 14 x menos raiz de x sobre x ao quadrado. Depois é pensar como é que isto fica. Ok? Não sei se portanto, vamos ver, continuar a ver as séries ou outra coisa qualquer. Portanto, isto depois é uma questão de praticar. Fica ao teu critério. Depois eu coloquei aqui estas expressões aqui, mas isto depois é relativamente simples. Isto até tem um ar assim um bocadinho assustador, né? Mas depois este depois é parecido com este e este depois também é parecido com os outros dois primeiros. Mas a lógica é a mesma. Isto são integrais simples. Isto, portanto, eu tenho a necessidade de colocar este tipo de exercícios para alunos que têm maior dificuldade ou que não têm assim muitas bases, porque em qualquer manual, o manual, portanto, é destinado para um aluno médio. E esses manuais, portanto, eles partem então do pressuposto então, que o aluno tem bases e, portanto, eles não vão estar a pôr assim coisas muito parecidas umas às outras. E, portanto, no manual, portanto, aparece, por exemplo, o exercício número 1 e depois saltam, portanto, para o 5, portanto, eles reduzem isto portanto, para 3, 4 instruções. E depois colocam depois outras funções, colocam logaritmos, colocam outras coisas, e, portanto, eles não fazem tudo isto, ok? Portanto, isto aqui é, portanto, lá está, é destinado portanto, para alunos, portanto, como o teu caso, que não está muito habituado a este tipo de funções e não só. Bom, e portanto, nós nos slides, portanto, nós vimos aqui então a série geométrica. Lembrando então que a série geométrica, portanto, é a série de uma progressão geométrica. E nós chegámos a ver, portanto, aquele caso em que era este. Repare que a expressão não é muito simpática. A primeira coisa que nós podemos reconhecer é que sempre que nós temos menos 1, é muito usual nas séries, portanto, as séries que nós estudamos, todos os capítulos, chamam-se séries de termos, séries de termos positivos. Ora, acontece que esta série que está aqui, ela não é uma série de termos positivos. Ela é uma série de termos que, à medida que o n portanto é um número natural, se o n for 1, esta parte aqui fica menos 1 elevado a 0. Quanto é que é menos 1 elevado a 0? Menos 1 elevado a 0 é 1.
é 1. E depois é menos 1 elevado a, quando o n for igual a 2, portanto fica menos 1 elevado a 1, portanto dá menos 1, e portanto o que nós vemos é que do 1, portanto a seguir passou para o menos 1, depois a seguir vai ser menos 1, portanto vai oscilando entre menos 1 e 1. E portanto esta é uma série que nós designamos, não falámos isto no último dia, é uma série que nós designamos por série alternada. Porquê? Porque vai oscilando entre um termo positivo e um termo negativo. E, portanto, como eu disse há pouco, esta série portanto, não é imediato, portanto, qual é que é o seu termo geral. Portanto, supostamente isto é uma sequência, ou como dizemos em português, é uma progressão geométrica. Bom, também, obviamente também diz em inglês, portanto é uma progressão geométrica, só que aqui portanto, dizemos sequência e depois dizemos sucessão, é isso. E vocês dizem sequência. E portanto esta é uma sequência geométrica. Agora, nós não sabemos a razão nem o primeiro termo, mas o que interessava-nos é saber a razão. Então manipulamos a expressão por forma a chegarmos nesta forma. E portanto, ao chegarmos nesta forma, toda esta parte que está aqui, então tem que ver então com a razão. E portanto, como eu disse há pouco, portanto, obviamente se um termo é negativo e se o outro é positivo, o termo seguinte, então é porque a razão vai ser negativa. E portanto a razão vai ser menos 3 sobre π. Daí que fica aqui o primeiro termo e um menos 3 sobre π. E portanto, como nós vimos que quando a razão, portanto, em módulo, portanto, é inferior a 1, então ela é convergente. E era só isso mesmo que eles queriam saber. Portanto, se era convergente ou se não era. E depois, portanto, depois a outra questão era se pudéssemos calcular a soma. E depois é só simplificar isto aqui e está a soma calculada. Tens mais exames de matérias que, portanto, já tínhamos dado? Ou questões de exames? Tenho vários exames até. Já é impressão aqui comigo. Eu é que estou a tentar completá-los todos, porque assim eu também já vejo a matéria que não dei, aprendo e assim quando vou para o próximo já consigo fazer esses também. Ok. E convém eu começar a praticar as coisas que eu não sei o mais cedo possível, isso vai para a semana. Exato. E então, mas portanto, dessas questões queres ver alguma? Espera aí, pode-me dizer qual é que é o... Eu sei que nós estamos a ver um segundo exame, qual é que era? Era o 2 de fevereiro? Sim, este era de 2022. Ok, pronto. Nós tínhamos parado na questão de geométrica, isso é a questão 3, certo? Se calhar a questão 7. Aí temos as following functions e são limites x até infinito. Sim. E pronto, ok. Então vamos. Isto aqui não demos, portanto podemos então. Não é essa. Esse é o exame errado. Você está a ver o. Ok, você está a ver o exame 10 de janeiro. Ok. Sim, podemos ver essa também, está a falar do 10 de fevereiro. Sim. Então. Só um segundo. Portanto. Não sei se era este. Continuando então aqui, que diz então o seguinte, que vamos, portanto, apresentar uma interpretação geométrica do integral que nós designamos por integral definido. Portanto, nós vamos definir o integral num intervalo. E então, este é o integral então, que nós designamos integral definido no intervalo AB.
repara que se a função f for igual a uma constante c, então é imediato. Portanto, fica o integral então de c, o integral indefinido de uma constante é cx. Cx mais c. Ora, nos integrais indefinidos, portanto, eu vou escrever aqui no quadro. E depois já podemos então fazer as questões então, relacionadas então, com as áreas. E portanto, como eu ia escrever aqui, portanto, isto era o integral de c dx. Ora bem, isto que está aqui é muito fácil, portanto é cx mais 1k. Portanto, isto nós já sabemos, portanto isto não tem qualquer dúvida, não é? Não. Agora, se nós quisermos então o integral indefinido, portanto, definido no intervalo, portanto, AB, portanto, vai ser, portanto, assim. Portanto, vai ser aquela expressão, mas isto é por definição, isto que eu estou a fazer. E depois pomos uns parênteses retos. Aqui em Portugal, portanto, nós temos parênteses retos. Como é que se diz em inglês? Parênteses retos. Sim, porque nós temos estes, não é? E depois temos estes. Eu, por acaso, não sei o nome diferente. Eu só sei que se em situações diferentes. Ok. É só por curiosidade, eu não me recordo. Acho que também nunca vi isso. Nunca ouvi. Bom, e então repara que isto é por definição. Portanto, nós vamos dizer então que portanto, nós colocamos estes parênteses retos e depois fica esta função quando o x for igual a b. Fica cb mais k. E depois fica menos quando o x for igual a a. Portanto, fica ca mais k. E pronto. E agora este k corta com aquele k. E pronto, e ficamos então com CB menos o CA. Bom, o que é que aconteceu ao K? Desapareceu. Ora, nos integrais definidos, aquela constante que nós temos adicionada, ela não existe. E por isso podemos fazer então todos os integrais omitindo as constantes. Ok? Ok. Então, por exemplo, naquele exercício que estávamos aqui a ver, aquele lá de cima, que diz assim, integral de 2 mais raiz de 2, vamos fazer então um integral definido. Portanto, vamos definir entre 1 e, por exemplo, 3. Bom, aquilo que fazemos é, portanto, faz já parte uma primitiva, portanto, um integral indefinido do que está aqui. E, portanto, dá isto. Ok? Yeah. E a seguir, é só colocares, então, esta parte que está aqui e depois pôr aqueles parênteses retos e dizer, então, que vai de 1 a 3. E, portanto, fica assim. Portanto, depois, então, deixarmos à parte. Podemos fazer à parte ou não, mas pode sempre fazer à parte. Pronto, fica assim. 1 a 3. E pronto. E depois é só substituir. Portanto, isto é uma função, portanto, vamos chamar ela de f de y. Então depois fica f de 3 menos f de 1. Depois é só simplificar e está feito. Pronto, é só isto. Portanto, então o integral então, definido. Ok, está à frente? Pode. Pronto, e portanto, repara que, então, quando nós temos então,
este integral que está aqui, esta é uma função constante. A função constante, como tu sabes, é uma reta horizontal. Portanto, nós queremos saber o integral, então, de A a B, portanto, daquela função. Então, está aqui a função e está aqui o integral de A a B. Então, deu este resultado. Ora, este resultado significa o que geometricamente? Significa que a área deste retângulo. Só um segundo. Ok. Ok? Então, o que nós vemos aqui é que vamos generalizando o conceito de integral. Podemos dizer então que o integral então de qualquer função f, a e b, vai ser então aquilo que está aqui escrito. Portanto, vai ser a área entre a curva associada à função f e o eixo do x. Depois, outra coisa também importante, que se tiveres então duas funções como são aqui, isto é, portanto, o integral da diferença entre duas funções, admitindo que a função f portanto, é menor que a função g, portanto, significa que esta diferença é sempre positiva, porque as imagens da função g vão ser maiores que a função f. Então, geometricamente, vai ser, portanto, esta vai ser a área entre as duas curvas. Bom, isto também é lógico, porque repara, se nós admitirmos que o integral da diferença é a diferença dos integrais, porque as funções, portanto, cada uma delas são diferenciáveis, então ficaria o integral do primeiro menos o integral do segundo. Ora, o integral do primeiro, portanto, vai ser esta área toda que está aqui. Quanto ao integral do segundo, vai ser esta área mais aqui abaixo. E, portanto, fazendo então a primeira área menos a segunda, vai dar esta que está aqui. Ok? Ela estás a acompanhar isso? Sim? Não sei se me estás a ouvir. Sim, Diogo. Estás com o microfone desligado. Ou estás sem microfone neste momento? Aqui estás a perguntar se eu estou a falar. Sim. Estou a escrever. Sim. Pronto, já voltaste. Aqui, o teu microfone estava desligado. Sim, não. Chegou uma encomenda para uma colega de quarto, só que ele não está em casa. Tive que ir assinar e isso sabe isso dele. Ok. Estava a gravar esta parte? Sim. Mas, de qualquer maneira, portanto, aqui é o integral da diferença entre duas funções. O integral da diferença entre duas funções, admitindo que a função f é maior que esta função g, então nós sabemos há pouco, da explicação anterior e também do princípio desta explicação, que o integral da diferença é a diferença dos integrais. Então fica o integral do g menos o integral do f. Então, o integral do g é esta área toda aqui. E o integral do f é esta menor. Exato, e é para ver os espaços entre. Exato. E pronto, pois, então, é fácil deduzir então que o integral da diferença é a área. Ele não me dá isto no secundário, isto tudo. Exato. Não me lembro. Dá-se um refresh. Ok. Pronto. E portanto, bom, e depois podemos ver então várias está aqui, portanto isto também é do secundário, portanto vamos passar à frente, eles não dão isto aqui no ensino português. Ok. Bom, e depois, portanto, se quisermos saber então a área
área compreendida entre módulo x e x quadrado, pronto, é fazer isto que está aqui. Atenção, lembrando que o módulo x, portanto, vai ser x ou menos x. Ok? Isso também te lembras, não é? Nós vimos logo no princípio desta explicação. Sim. Então temos o teorema do cálculo fundamental do integral, que nos diz então que se tivermos então, se esta função que estiver aqui, que é aquilo que nós designamos, isto é um integral, e o que está aqui dentro é a função integranda, e o a e o x são aquilo que nós designamos por limites de integração. Então este é o a, é o limite inferior, e este que está aqui é o limite superior. Ora, vamos supor então que esta expressão aqui é uma função f. E vamos supor então que esta função f é diferenciável. Se de facto ela for diferenciável entre qualquer valor a e b, então a derivada da função esta que está aqui, f grande, vai ser precisamente aquela função f quando o t for igual a x. E portanto isto é o teorema fundamental do cálculo integral, que também vimos na última explicação. E por causa, na última, e até na penúltima, porque foi assim que resolvemos o cálculo do limite. Como deves-te recordar, não é? E portanto, sempre que tiveres então a derivada então, da função f, assim desta maneira, portanto, fica automaticamente f de x. Ok? Pronto, e portanto, então, vendo então aquilo que estava portanto, no exame, portanto, não tem nada que saber. Está então está aqui. Como é que nós vamos fazer isto? Primeiro diz assim, repara que diz assim, denote by a the region of the plane delimited by the groups of equations. E depois estão estas equações aqui. Sempre que tivermos então uma região, temos que desenhar. Então, por isso é que eles pedem, mas nem sempre isso acontece. Portanto, só por aqui no ISEG, portanto, que diz aqui, para representar geometricamente a região. Ora, se representarmos esta região, ela não é assim muito fácil, não é? Portanto, o y igual a 1, nós temos que é uma reta horizontal. E depois como é que desenhamos esta? Portanto, nós temos uma função que é 1 sobre a raiz de x mais 1. E, portanto, a questão é como é que vamos desenhar a região. Porque nós temos que perceber que isto entretanto terminou.